A paz do Senhor, boa noite, meus irmãos. Nós estamos continuando com nossa pregação a respeito dos mandamentos do Senhor. E nós já fizemos a primeira pregação, a primeira parte, que foi relacionada a amar a Deus. E agora nós vamos passar para a segunda parte, o segundo mandamento do Senhor, tá? E nessa segunda parte nós vamos abordar o amar a si mesmo. Vocês vão entender o que a gente está querendo dizer, tá? O segundo mandamento do Senhor está em Marcos capítulo 12, versículo 31. Foi o texto que nós adotamos, diz assim: o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nós já vimos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, né? Amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, com todo o nosso entendimento. E agora, no Evangelho de Marcos, nós temos essa declaração: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas primeiro, para poder nós amarmos aos próximos, apesar da oração estar nessa ordem, nós temos que primeiro amar nós mesmos, né? Então, nós vamos estudar aqui agora: ame a si mesmo. Ame a si mesmo. Ame si mesmo, né? E para poder entender o que é amar a si mesmo, a gente precisa primeiro entender o que é o amor. O que se trata o amor? O amor, nesse sentido, é um sentimento ou é uma emoção? Muitas vezes nós confundimos essas duas coisas, né? Sentimento e emoção, né? Então, vamos fazer uma breve diferenciação, né? Uma diferenciação didática para poder ficarmos mais a par do que significa isso. E vamos ver então primeiro o que significa uma emoção. Tá? Emoção, na verdade, é um impulso, né? É uma reação automática, é algo inato, é algo nosso, já inerente da nossa natureza, tá? É uma coisa que é automática, tá certo? É a nossa maneira principalmente de reagir a situações de forma rápida, né? É um instinto, porém um instinto mais elaborado, tá? O exemplo disso, nós temos a raiva, que nós temos em determinadas situações, o medo, a alegria e a tristeza, tá? São emoções que são automáticas, são coisas inerentes à nossa vontade, tá? E outra coisa é o sentimento. O que é sentimento? Sentimento é um estado subjetivo, né, interior, construído por experiências, por princípios, por valores, né? É uma coisa muito mais complexa. Sentimento não é simplesmente uma emoção, não é um gostar, não é ter raiva, não é ter medo, não é ter alegria, não é ter tristeza, que são coisas que são reações a situações que nós temos naturalmente e reações automáticas, tá? Sentimento é muito mais que isso, né? É muito mais elaborado. E quais são os exemplos de sentimento? Amor é um sentimento, ódio é um sentimento, esperança é um sentimento, gratidão é um sentimento. Vamos dar um exemplo assim bem clássico do que seria a diferença entre uma emoção e um sentimento. Por exemplo, a raiva é uma emoção, mas o ódio é um sentimento. Quando a raiva passa a ser ódio, é que está errada. Enquanto ela é raiva, a ira, né, propriamente dita, como nós chamamos, ela não é nada deletério. Ela não tem nenhum efeito que seja em nós permanente. Porém, o ódio, ele pode ser permanente. Assim como a alegria, né, a gratidão, o contentamento, né, ele
é uma emoção e o amor é um sentimento que reflete disso aí. Então, vamos saber separar o que é gostar e o que é amar. O que é ter raiva, ter ira e o que é odiar. São duas coisas diferentes, emoção e sentimento. Ok? Então, baseado nisso, vamos dar uma continuidade aqui ao nosso estudo e vamos nos perguntar então qual é a diferença entre amar a si mesmo e amar a Deus. Amor é uma coisa relacional. Amor é um sentimento complicado, é uma escolha, né? É uma coisa baseada em princípios, em valores e é relacional. Ele é relacionado a alguém ou a alguma pessoa. Quando você ama alguém. Você ama uma pessoa. Então, é referente a alguém, né? O amor. O apego é diferente, quando você é apegado a alguma coisa, mas amar, você ama alguém. Quando nós estamos nos dirigindo, dizendo que estamos amando a Deus, nós estamos amando uma pessoa. E quem é essa pessoa? E qual é a diferença entre amar a Deus e amar a nós mesmos ou amar ao próximo? A diferença é a seguinte, meus irmãos. A diferença é que Deus é perfeito. A diferença é que Deus é onipotente. A diferença é que Deus é eterno. Bem diferente de nós. A diferença é que o homem é imperfeito. O homem é limitado. O homem é dependente. O homem é carente. O homem é frágil. Então, quando nós falamos em amar a Deus e amar ao homem nós mesmos e amar ao nosso próximo, nós estamos nos referindo a dois tipos de relação diferentes. Em um ponto, nós estamos falando de um ser, né, do eterno, que é perfeito, que é onipotente, que está bem acima daquilo que nós somos. E não está no mesmo nível que nós. E quando nós falamos em amar o homem, nós estamos falando de seres imperfeitos, de seres limitados, de seres dependentes, de seres que carecem de uma série de coisas, de seres frágeis, porque nós somos frágeis, né? A nossa existência é frágil, a nossa consistência é frágil, não é igual à consistência de Deus, que é fiel, que é o tempo todo a mesma coisa. Deus é, nós somos um processo. Enquanto Deus é, nós estamos. Então, é diferente amar a Deus e é diferente amar ao homem. Sabendo disso, então vamos nos remeter a uma passagem agora, fora de Marcos, que é 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Bastante conhecida por todos nós, né? E diz assim: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata nem procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando nós estamos falando de amar a nós mesmos, nós estamos falando de um processo de entendimento e de aprendizado que nós temos que ter interiormente para que possamos compartilhar esse amor depois. Primeiro, nós precisamos entender o que é amar a nós mesmos. E amar a nós mesmos é respeitar a nós mesmos. E quantas vezes nós não respeitamos a nós mesmos? Quantas vezes alguém fala assim, você não se dá ao respeito? E aquele que não se dá ao respeito, ou que não respeita a sua própria imagem, não respeita aquilo que ele é, não se ama. Aquele que não é humilde, que não tem humildade,
né? Humildade de reconhecer quem Ele é, o que Ele tem de incapacidade, as suas fragilidades, as suas imperfeições, de reconhecer que Ele está sempre abaixo de alguém ou acima de alguém aqui nesse mundo, mas que todos nós estamos abaixo de Deus. Aquele que não tem bondade no coração também não pode amar, porque se você não tem bondade para com você próprio, como você teria condições de ter bondade com os outros? E quantas vezes nós somos maldosos com nós mesmos? Quando nos apercebemos, fazemos o mal para nós mesmos. Nós fazemos o mal muitas vezes para nós mesmos. Nós não nos protegemos também. Nós não temos proteção para com nós mesmos. Não protegemos o nosso corpo, não protegemos o nosso intelecto, não protegemos a nossa alma, não protegemos os nossos sentimentos, não nos protegemos do mal. E quando nós não nos protegemos e não criamos uma vontade de nos proteger, um senso de autopreservação, nós não nos amamos. Quando nós não nos perdoamos, também nós não nos amamos. Muitas vezes Deus nos perdoa, Ele está com perdão disponível para nós e Ele já nos perdoou de tudo aquilo que nós fazemos e nós não nos perdoamos. E quem somos nós para não nos perdoar? Quando Deus nos perdoa, e quem somos nós para não nos perdoar quando os outros nos perdoam? Que juízes nós somos quando não nos perdoamos? Se nós não nos perdoamos, nós não nos amamos. Não temos amor por nós mesmos. Se nós não temos alegria naquilo que fazemos, entusiasmo naquilo que fazemos, né? Nós também não amamos. Como podemos amar sem alegria dentro do coração? Com nós mesmos, nos alegrar com aquilo que conseguimos fazer, com aquilo que conseguimos conquistar, com aquilo que Deus nos dá, alegrarmos em nós mesmos, nos alegrarmos em Deus, mas nos alegrarmos também por estarmos avançando em busca do modelo que é Cristo, em busca de melhorar a nossa capacidade de entendimento da palavra, em busca de melhorar a nossa personalidade, em busca de sermos mais parecidos com o Senhor. Nós precisamos ter alegria, precisamos ser alegres. Se nós não temos paz no nosso coração, se o nosso coração não se aquieta, se o nosso coração não descansa em Deus, e se o nosso coração não tem paz com nós mesmos, como podemos amar? Se nós não somos justos com nós mesmos, se nós não somos justos com tudo que fazemos, se não somos justos com os erros que cometemos e com os acertos que cometemos, como podemos amar? Nós teremos que amar a nós mesmos também. Teremos que ser justos com nós mesmos. Teremos que ter paz, alegria, perdão, proteção, bondade, humildade, respeito com nós mesmos. Lembrando da outra pregação que nós já falamos, que antes de mais nada, para que haja amor, tem que haver respeito. Então você tem que aprender a se respeitar. Mas, meus irmãos, para que possamos amar desta forma, não está dentro da nossa capacidade isso. O segredo para amar a si mesmo de forma completa está em primeiro amarmos a Deus. Quando amamos a Deus, Ele está presente, Ele habita dentro de nós e nos transforma de tal forma, com a presença do Espírito Santo, que podemos nos amar completamente. Ou seja, condição sine qua non, sem a qual não satisfaz. Condição primeira para que possamos amar a nós mesmos é primeiro amar a Deus. Para que Deus habite dentro de nós e nos ensine a que possamos amar a nós mesmos.
E aí, quando nós podemos amar a nós mesmos, quando aprendemos a amar a nós mesmos desta forma, aí então nós podemos amar os outros. Depois que amamos a nós mesmos, aí podemos amar os outros. Se não aprendermos a nos amar primeiro, não conseguiremos amar verdadeiramente, amor ágape, ao nosso próximo. Não o amor, como a gente citou, o amor de amizade, não o amor familiar, não o amor de atração, mas o amor ágape, o amor de entrega, o amor sacrificial. Como poderemos amar a alguém se não amamos a nós mesmos? Pois se não praticamos o amor em nós mesmos, não saberemos exercê-lo nos outros. Como é que você pode querer amar aos outros se você não pratica o amor primeiro com você próprio? É isso que Deus quer de nós, que possamos aprender a praticar o amor ágape, aquele amor que Ele coloca no nosso coração com nós mesmos em primeiro lugar. E depois, aqui está o resultado da sua busca. Possamos fazer com que estejamos de acordo com aquilo que Deus quer. Amém.